Auditores fiscais e outros especialistas contradizem o governo e dizem que a Previdência é, sim, superavitária. Conversa comigo o auditor fiscal e presidente do Sindifisco Nacional em BH, Gabriel Correia. Bem-vindo, Gabriel. Olá, um prazer estar aqui. Obrigado. Gabriel, isso aí que eu falei, né? O governo alega uma coisa, alega que gasta mais, que sai mais em benefício do que entra na Previdência e que por isso precisa mudar as regras, e o Sindifisco mantém que é superavitário. Há muitos especialistas que falam nesse sentido. O que explica alegações que deveriam ser matemáticas e por isso objetivas serem totalmente contraditórias? É verdade. A gente vê afirmativas diametralmente opostas, né, sobre se existe esse déficit ou é um superávit. E realmente, num primeiro momento, é difícil entender como é que esses números podem ser tão diferentes. Eu sei que o assunto é meio árduo, mas vamos tentar entender, porque eu acho que interessa a todo mundo. Com certeza. A todo trabalhador, sem dúvida, interessa. E, sim, tem uma complexidade, mas eu acho que o ponto básico não é tão difícil assim. E essa confusão se deve puramente a uma questão de definições e conceitos. Então, essa versão oficial do governo, que a gente vê tantas vezes propagada pela grande mídia, defendida por certa linha de economistas, assim, ela está baseada num entendimento que contraria a Constituição Federal, porque ela isola as contas da Previdência do restante da Seguridade. O que acontece? Para você falar de um déficit, você está comparando as receitas com as despesas. E essa linha que defende que o déficit, que no ano passado foi de 85 bilhões e esse ano está previsto para chegar até 170 bilhões, ela pinça do orçamento da Seguridade Social, ou seja, considera como receita da Previdência apenas as contribuições que incidem sobre a folha de salários. E não é isso que determina a Constituição Federal. A folha de salários é aquilo que você contribui, que está lá no seu contra-cheque. Isso, que vem descontado mês a mês de cada trabalhador. Mais o que o empregador é obrigado a depositar. Exatamente. No contra-cheque do trabalhador vem descontado a sua contribuição para a Previdência, que pode variar de 8%, 9% ou 11%, dependendo da faixa de remuneração, além do desconto do imposto de renda, que é em folha também. Pois mas o que mais que contribui para a Previdência, além disso? Pois é. Além disso e da contribuição do empregador, que é de 20% sobre o valor da remuneração, a Constituição prevê outras receitas da Seguridade, como a contribuição sobre o lucro, que é a CSLL, a contribuição sobre o faturamento, que é a COFINS e o PIS/PASEP, e ainda temos a contribuição sobre concurso de prognóstico, aquelas receitas de jogos na Mega Sena, Loteria Federal, uma parte é destinada para o financiamento da Seguridade Social. Então, agora, só para esclarecer, esse cesto, ele cobre os benefícios, as aposentadorias, pensões e todos aqueles acidentes por invalidez, seguro-desemprego, está tudo no mesmo pacote. Vamos lá. O pacote que a gente está falando é um tripé da Seguridade Social. A Seguridade Social inclui a Previdência Social, a Assistência Social e a Saúde. Então, todas essas contribuições que eu disse, elas devem financiar, e por determinação constitucional, artigo 195, determina que esse dinheiro deve ser direcionado para custear essas três ações importantíssimas do governo, que é a Previdência, Assistência e Saúde. Portanto, quando eles isolam as contas da Previdência e tiram desse bolo da Seguridade somente a contribuição sobre a folha de salários, ele, na verdade, está fazendo uma distinção que a Constituição não permite, porque o orçamento é único. Não tem distinção de origem de receita. Agora, o que explica ser tão reincidente essa leitura, não é? Essa separação e esse discurso de que deficitário e que, então, precisa mudar as regras? Inclusive, isso não acontece num governo ou no outro governo. Isso acontece há 2 décadas. Isso é muito interessante, porque
O que explica? O argumento, quando você vai analisar, ele é muito superficial. Por quê? Tem essa questão contábil que simplesmente, contrariando a Constituição, isola determinadas contas, sem levar em consideração todo o orçamento da Seguridade. E o que completa esse argumento é a premissa de que a população brasileira está envelhecendo e, por isso, a Previdência está se tornando inviável. Mas isso é um fato. Isso é um fato, mas não é a nossa realidade atual. A gente vai ter que encarar essa situação, mas hoje o perfil demográfico da população brasileira e o envelhecimento da nossa população ainda não traz impactos nas contas da Previdência que a torne inviável. Pelo contrário. Eu queria separar isso, porque são duas abordagens. Exatamente. Vamos tratar dos problemas atuais. Por que nós estamos falando disso aqui agora? Isso. Nós estamos falando porque o governo está insistindo na necessidade de mexer na Previdência, inclusive propondo aí um aumento da idade, né, aposentadoria. Da idade para aposentar, de 65 anos, inclusive para mulheres, funcionários públicos, que não é o caso, não é? Isso. Mulheres que ainda se aposentam com 60, que nessa nova regra, que é os 85, né? 60 mais 35. Bom, enfim. Pouco menos. Essa é uma 55. Né? Exato. 55. Então, essa é uma questão premente. O governo está precisando disso agora. Isso não tem, na verdade, a ver com a questão demográfica, né? Exato. Então, eu queria entender melhor por que há essa insistência. É porque é mais fácil tirar do bolso do trabalhador? Você tocou num ponto central. São dois problemas completamente diferentes. O problema atual e o problema que a gente vai enfrentar em 2030, 2040, e a gente pode tratar dele. Mas qual que é o problema atual? Por que essa necessidade tão urgente, alarmada pelo governo, de fazer uma reforma da Previdência agora? Porque as contas públicas do país estão em crise. O desajuste fiscal, ele é claro e evidente. E a Previdência Pública compõe, a Seguridade Social compõe o orçamento público. Mas o fato é que ela... De forma pesada. De forma pesada, é um componente importante, mas à altura da importância da política social, que é implementada pela Previdência Social. A gente não pode esquecer que tem 70% dos municípios que a economia gira em função do pagamento de benefícios. Muitas famílias dependem das aposentadorias da Previdência Social para se manter. Mas o que acontece é que, se é superavitária a Seguridade Social, ou seja, se eu estou olhando para Previdência, Assistência e Saúde e eu tenho recursos para bancá-la, por que eu preciso de fazer uma reforma? Porque o que está desajustado não é o orçamento da Seguridade, é o orçamento fiscal, são as outras contas do governo. É o pagamento de juros, que com essa política econômica agora vem aumentando a taxa básica, e isso torna muito mais caro o serviço da dívida. Então, portanto, eu preciso arrumar espaço no orçamento para pagar esses juros, e são os desperdícios de recursos públicos que a gente sabe que acontece. Haja visto que a gente tem testemunhado nas revelações na Operação Lava Jato que a boa gestão de recursos públicos é uma agenda urgente do país, né? Que por todos esses desvios que a gente acaba... Por causa desses ralos. Esses ralos para onde escorrem o dinheiro público. E o que provoca que o resultado de que o governo paga a mais do que deveria pagar por obras, por investimentos, em tantas licitações. Agora, se você me permite, a sua questão mais desafiadora seria o que leva o governo a enxergar na Previdência Social a saída. Agora, eu queria voltar naquele ponto que você abordou mais no início da entrevista, quando você se referiu a um fato concreto, não é, que é o envelhecimento da população brasileira. Esse sim seria, né, no seu entendimento, um motivo para se mexer nas regras, sem né? dúvida. Como é que seria isso? Quando seria necessário se pensar nisso? Sem dúvida. E né, quer dizer, nós temos gerações entrando nesse mercado de trabalho agora, que tem mercado, expectativa de poder exatamente. aposentar.
Sem dúvida, é uma realidade não é de uma coisa muitos... que você tem que fazer a longo prazo, então você tem que fazer com Exatamente. antecedência, suponho. Exatamente, e a questão você tocou no ponto central, porque a gente vive essa realidade em outros países do mundo. A França enfrenta mudanças trabalhistas no momento, e essa questão está colocada para vários outros países. E é interessante notar que, nesse momento, usam inclusive o exemplo de outros países que têm idade mínima de 65 anos para argumentar que a gente teria essa necessidade. São vários, quase todos da Europa, né? Exatamente. Ora, mas se você tem uma expectativa de vida 10 anos a mais que a expectativa de vida que a gente tem no Brasil, faz sentido você ter uma idade mínima maior. Mas para a nossa realidade atual, com a nossa expectativa de vida atual, a gente não faz sentido, não é justo ter essa idade mínima de aposentadoria de 65 anos, e a gente tem que, como você bem disse, se preparar para esse momento. Que esse momento que, pelos estudos, a demografia, os demógrafos avaliam que vai mudar o nosso perfil demográfico, o envelhecimento da população brasileira, que vai impactar as contas da Previdência, a ponto de tornar esse orçamento da Seguridade deficitário e não superavitário, como a gente tem hoje, em torno de 2030 e 2040. E como é que você se prepara para esse momento? Primeiro, uma coisa estarrecedora. Então tem que começar agora. Temos que começar agora, porque o que a tradição na política brasileira, sem previsibilidade, é de alterar para quem está se aposentando amanhã. Essa alteração de regra que está colocada é já para quem não se aposentou. Tanto que as pessoas correm para se aposentar porque não tem tempo sequer de se preparar para uma eventual mudança de regra. Então, como que a gente tem que se preparar hoje para essa mudança que vem para 2030, para 2040? Primeiro, a gente tem que entender que a Previdência Social está vinculada, ela não tem como ser separada da política econômica do país. Então, não pode uma crise que a gente, por pior que seja, a gente prevê, a gente espera que em 3, 4, 5 anos a gente saia dela, que só por esse momento de crise é que a gente pode estar observando uma piora nas contas da Previdência, não pode, por essa crise circunstancial, a gente alterar regras que vai valer para daqui a 10, 20 anos, indefinidamente. Então, assim como que... planejamento. É um planejamento. Planejamento a longo prazo. Então, né? a gente tem que... a política econômica é muito importante, porque tirar as pessoas da informalidade, recuperar o emprego, isso vai aumentar o bolo da contribuição previdenciária, vai fortalecer as contas públicas, mas essa transição que a gente vai fazer, ela vai ser necessária e ela precisa está apoiada em estudos. O que me deixa estarrecido é que essas propostas não têm nenhum embasamento de estudo atuarial que façam o cálculo da expectativa de vida. E ainda tem uma fantasia por números redondos. Você sai de 55 para 65 anos. Então, essa transição ela tem que ser planejada e não de uma paulada de cada vez 5, 10 anos. Você acha que tem um desinteresse em informar, em discutir? Geralmente, quando vem o debate, elas param nesse argumento de que a população está envelhecendo, logo a Previdência é inviável. Que foi feita uma pesquisa recentemente pela Associação Brasileira das Entidades de Previdência Privada que revelou que 94% da população desconhece de onde vêm os recursos para pagamento das suas aposentadorias. 94% dos trabalhadores não sabem de onde vem. Então, pensam que é um benefício do Estado, que está fazendo um favor. Quando, na verdade, o trabalhador contribui todo mês para custear o seu direito de aposentadoria. E acaba, como consequência, o trabalhador não tendo conhecimento da real situação da Previdência, até da sua contribuição que ele dá para ter esse direito e gerando essas percepções que não têm base na realidade de que a Previdência é inviável. Ela é totalmente viável. As principais mudanças que se anunciam, caso a reforma seja aqui aprovada e no Congresso Nacional, o aumento da idade mínima para a aposentadoria, a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição, a equiparação da idade do tempo de contribuição para homens e mulheres, trabalhadores urbanos e rurais, o estabelecimento de benefícios abaixo do valor do salário mínimo e a mudança do nosso atual modelo previdenciário do regime de repartição,
onde o trabalhador da ativa financia o aposentado da atualidade por um modelo de capitalização, onde o trabalhador cria uma poupança pessoal obrigatória, onde vão sendo depositados valores que depois vão ser utilizados para a sua própria aposentadoria. Ou seja, é o fim do pacto de solidariedade geracional. É cada um por si. Em um país com 30 milhões de trabalhadores informais e 13 milhões de desempregados, isto significa uma dificuldade enorme, abismal, para que a maioria do povo acesse a uma aposentadoria digna. Os defensores da reforma alegam que existe um grande rombo na Previdência e da Seguridade Social. Mas será que esse rombo existe? Não existe esse rombo da Previdência e da Seguridade que eles tanto alegam por aí. Não. A Seguridade Social, o sistema de proteção composto por um tripé, qual seja, a assistência social, a saúde e a previdência, ela foi criada pelo artigo 194 da Constituição Federal, a lei maior que rege esse país. E logo, no artigo seguinte, o 195, se estabeleceu um modelo de financiamento para a Seguridade. Afinal de contas, não é barato garantir uma saúde universal, benefício para quem precisa e aposentadoria digna. E é por isso que este artigo elenca 3 principais fontes de receita. A primeira do próprio trabalhador, no qual é descontada uma parcela direto da sua folha de pagamento para contribuir com Seguridade. A segunda, do empregador, também contribui com uma quantia para isso. A terceira vem do Estado, e no Estado completa esse recurso através de uma série de tributos estabelecidos e vinculados especificamente para isso. Dou como exemplo COFINS, que é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que está praticamente embutido em tudo que a gente consome. Outro exemplo, a CSLL, que é a contribuição sobre o lucro líquido das empresas. O PIS, PASEP, receitas de concursos, loterias, etc., entre outras. Esses recursos tributários estão vinculados constitucionalmente à Seguridade e são a garantia de que ela vai continuar funcionando. E todas essas receitas juntas fizeram com que a Seguridade, até hoje, sempre fosse superavitária e não deficitária, como eles tentam crer e propagar. Alguns anos depois do governo de Fernando Henrique Cardoso, ele estabeleceu uma coisa que mais tarde viria a se chamar DRU, que é a desvinculação das receitas da União. Isso fazia com que esse recurso, que estava vinculado originalmente à Seguridade, pudesse ser utilizado para outras finalidades que ele por si próprio decidisse. Naquela época, foi estabelecido o valor de 20% de desvinculação. Em 2016, o Michel Temer aumentou esse valor para 30%, senador Paim sabe muito bem. Só em 2017, foram 113 bilhões de reais retirados pelo DRU, pela famosa DRU da Seguridade. E sabe para onde vai esse recurso? Quem sabe? Quem pode me responder? Vai para pagar juros e amortização da dívida pública. Uma dívida que nunca foi auditada, que já atinge, vossas excelências desta casa, já atinge brasileiros e brasileiras, a casa dos 5 trilhões de reais, de maneira completamente insustentável e obscura, beneficiando um grupo seleto de credores, entre eles os principais bancos, que juntos lucraram em 2018 85 bilhões de reais, ministro Paulo Guedes, para que o povo fique sem direito à saúde, educação, escola e as coisas básicas. Numa estimativa conservadora, hoje 30% de todo o orçamento público está comprometido com o pagamento dessa tal dívida. Metodologia de cálculo
do governo, que não leva em consideração alguns tributos e também não considera a DRU, e é por isso que eles alegaram que em 2017 o rombo da Previdência chegou a 292 bilhões, ou seja, repito, uma fraude contábil, uma disputa de narrativa para justificar a necessidade dessa reforma. Tem 2 trabalhos muito bons que desmascaram isso. Um é da professora Denise Gentil, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde ela fala sobre a política fiscal e a fraude da Previdência, com o trabalho de doutorado dela e outro trabalho da ANFIP, a Associação Nacional de Auditores Fiscais, da Receita Federal do Brasil. E eu estive reunidos com muitos deles em Goiás. Ele, na verdade, ele desmonta e faz uma análise profunda em 12 páginas nos cálculos da Previdência, receitas e despesas de 2017. Para concluir, como essa fraude é fabricada, agora se você se afastar um pouco desse problema localizado da Previdência, entender que esse discurso falacioso, a gente pode sim alegar que nós temos, sim, um problema de orçamento público sistêmico maior para encarar e resolver. Mas a grande questão que fica é por que a resolução desse problema da Previdência vem às custas do sacrifício do trabalhador, do povo, quando existiriam outras alternativas, ou não, pergunto humildemente. Só em termos de sonegação fiscal, acumulada até hoje, grandes empresas como a JBS, Tijoesley, o Bradesco, a empresa Vale, estão devendo 450 bilhões apenas no que diz respeito a débitos previdenciários. Eu repito, 405 bilhões. Outra questão. As isenções e renúncias fiscais do governo Temer em 2017 chegaram a 280 bilhões de reais para grandes empresas. Em troca de quê? De supostas gerações de emprego que aparentemente não aconteceram. Por último, se também tem o refis, que o refinanciamento da dívida das grandes empresas é no valor de 62 bilhões de reais em 2017, ou seja, se juntar tudo isso aí, presidente Paulo Paim, dá quase 1 trilhão de dívida. As renúncias / sonegações e refinanciamento das grandes empresas, que sempre são beneficiadas em detrimento da nação, do trabalhador. Essa reforma precisa de fato ser feita, mas que ela seja feita da maneira correta, cobrando quem verdadeiramente deve ser cobrado. Essas palavras, na sua maioria absoluta, não são minhas. São de um sociólogo, educador de São Carlos, em São Paulo, Djalma Neri. Era o que eu tinha que colocar para ampliarmos aqui, de forma em mão dupla, esse debate. Debate entre parlamentares que estão pensando no trabalhador. Lamento ver no Congresso Nacional que ainda tem gente não preocupada com o debate e simplesmente só querendo, de olhos fechados, aprovar a reforma da Previdência que o Palácio para cá enviar. Senador Cajuru, pois não, O Direto de Brasília está recebendo hoje novamente a incansável professora Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida Brasileira. Olá, vamos denunciar um esquema fraudulento de desvio de recursos públicos. Tributos que você paga não chegarão aos cofres públicos, mas serão desviados no meio do caminho para bancos. Veja o esquema escondido atrás do PLP 459 de 2017. Esse esquema fraudulento começa com a criação de uma empresa estatal. Em cada ente federado está sendo criada uma empresa. Em Belo Horizonte foi criada a PBH Ativos S.A.,
Mas em São Paulo foi criada a CPSEC S.A., em Minas Gerais a MGI, Participações S.A. e várias outras. O que essa empresa faz? Emite papéis financeiros, debêntures, pagando juros estratosféricos. Em BH foi IPCA mais 11%, totalmente insustentável. E olha que absurdo, com garantia estatal. E quem compra essas debêntures? Um banco privilegiado. Nenhum de nós vai tomar conhecimento desse negócio. Só um banco privilegiado. O que aconteceu em BH? Foram emitidas 230 milhões dessas debêntures e o Banco BTG Pactual, que fez toda a estruturação dessa operação, comprou, pagou os 230, mas a empresa não fica com todo o dinheiro, ela fica com 30 milhões e repassa 200 milhões para o município de Belo Horizonte. Então, veja bem, o município recebe, no caso, esses 200 milhões. Isso é que está gerando ilusão em muitos governadores e prefeitos de que esse negócio iria trazer esses recursos aos cofres públicos. Isso aqui é uma operação de crédito ilegal. A empresa estatal foi mera fachada para o município obter esses recursos junto ao mercado financeiro. O que os governadores e prefeitos que querem a aprovação desse projeto estão esquecendo é que, em troca desses 200 milhões que eles recebem antecipadamente, eles ficam obrigados a entregar 880 milhões. 880 milhões. Para esse banco privilegiado, mais atualização monetária, mais juros de 1% ao mês, taxas de estruturação exorbitantes. Então, é um rombo aos cofres públicos. Vamos ver o dano que essa entrega de 880 milhões representou para o município de Belo Horizonte. Aqueles 880 milhões a que o município se compromete são pagos por fora com a entrega do fluxo da arrecadação de tributos pagos pelos contribuintes. Todos nós pagamos os nossos tributos à rede bancária, não é assim? E os bancos são obrigados a repassar esse recurso no dia seguinte para o ente federado, seja União, Estado ou município, de acordo com a competência do tributo. O que acontece com esse esquema? Esse esquema cria uma tal de conta, uma conta vinculada, como um caixa 2, minha gente, uma conta vinculada no meio do caminho. Essa conta vai receber os recursos do fluxo da arrecadação desses 880 milhões que foram cedidos. E o que vai acontecer? Em vez do recurso chegar no ente federado, esse recurso será desviado para os bancos privilegiados que compraram aquelas debêntures. Imaginem, os recursos que nós pagamos não chegarão aos cofres públicos. No meio do caminho, durante o percurso pela rede bancária, serão desviados para esses bancos privilegiados que têm acesso às debêntures. O que aconteceu em Belo Horizonte? Com apenas 3 anos desse esquema, que funcionará por 7 anos, nós, contribuintes, pagamos lá 531 milhões. Desses 531 milhões,
Só 262 chegaram ao município. 260 milhões foram para os bancos privilegiados. Então, veja bem, em apenas 3 anos, o município de Belo Horizonte já tinha perdido muito mais do que recebeu antecipadamente e ainda arcou com taxas exorbitantes e juros sobre esse negócio, que dá prejuízo aos cofres públicos, ao contrário da ilusão de que significaria um benefício, uma venda de crédito podre. Não é crédito podre que está sendo vendido, é o que está sendo entregue, é o dinheiro, é o dinheiro arrecadado de contribuintes que está sendo repassado por fora aos bancos privilegiados. Esse recurso repassado aqui sequer alcançará os cofres públicos. Isso fere a Lei de Responsabilidade Fiscal, fere a Constituição Federal, fere o Código Tributário Nacional, a LOA, toda a legislação de finanças. É um esquema fraudulento. A perda para Belo Horizonte, nesses 3 anos e 2 meses de funcionamento desse esquema, foi de 70 milhões a menos em caixa. Imagina, sem esse esquema, o município teria 70 milhões a mais em caixa. É um escândalo.